Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para o nosso Evangelho, preces e irradiações do Centro Espírita Cearense. Rogando ao nosso amado Mestre Jesus as bênçãos de paz, de fé, de esperança, que o socorro venha em nosso auxílio, para que possamos sempre estar de coração aberto para receber. Vamos ler Recados da Vida, Francisco Cândido Xavier. Oração. Senhor Jesus, conserva-nos em tua simplicidade, para que te possamos atender os desígnios. Faze-nos compreender que todos na terra, espíritos encarnados ou desencarnados, somos irmãos em teu infinito amor. Não nos concitas olvidar a prestação de serviço que devemos a todos aqueles que se encarceram nas indagações da inteligência, mas não nos deixes afastados de quantos se sustentam na fé pura, buscando-te no trabalho e na restauração de si mesmos, nas vias da humildade e do sofrimento. É por isso, amado Mestre Jesus, que te pedimos a bênção da paz, aquela paz que o mundo não possui ainda para dar, e que receberemos, por enquanto, unicamente de ti. Orienta-nos os corações para o bem, aos nossos semelhantes, e não nos permitas, senão entender para auxiliar, a fim de que a vaidade ou desequilíbrio não nos domine os corações. Ajuda-nos a sermos nós mesmos, com as nossas esperanças e necessidades, tarefas regeneradoras e provas educativas, sendo tutelados do teu amor, sem a pretensão de substituir-te no comando de nossas vidas. Senhor, despede-nos em paz e abençoa-nos, e que a tua bondade nos faça simples de coração, a fim de conseguirmos acompanhar-te e obedecer-te, hoje e sempre, assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, do 7º ao 9º parágrafos, continuidade. Desprendimento dos bens terrenos. É comum ouvir-se dizer de um homem que trabalhou muito e acumulou bens com o suor do seu rosto, que quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem pratique a caridade dentro de suas possibilidades, já que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Ao contrário, se esse homem que se recorda de suas aflições, das suas labutas, for egoísta, duro para com os pobres, tornar-se-á bem mais culpado do que o outro, visto que, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto maior será o seu dever de aliviá-las nos outros. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto apega aos mesmos bens, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora a sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo e acabar dizendo:
Faça o que eu fiz, segundo está convencido. A bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra, esbanjar a riqueza. A riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de os dilapidar nem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Alguém que esbanje a mãos cheias o ouro de que disponha para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber se servir-se dela em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. Se por efeito de reveses imprevistos vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos deste, tu nos tiraste, seja feita a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir o que vos tirou. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que vos paralisa as forças. Quando Deus vos deferir um golpe, jamais esqueçais que, ao lado da mais rude prova, Ele sempre coloca uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa torna menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que dele se despende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender estas palavras proféticas do Salvador: o meu reino não é deste mundo. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja no meio de nós. Amigos, na leitura do referido evangelho, podemos dizer que o homem que muito trabalhou, acumulou bens, dinheiro, melhor se reconhece seu valor? Isso depende. Não deixa de ter um valor, é claro, mas valor mesmo é quando se pratica a caridade. Ora, vejamos bem. Com muita dificuldade lutou, foi para frente de trabalho, com o suor de sua face, superando todas as dificuldades. E depois de muito tempo, acumula valores e pela vontade de servir se utiliza dos bens que ganhou para ajudar os aflitos e deserdados. Vê-se aí muito mérito e a verdadeira caridade. Observemos também que muitos na terra, ao acumular bens, sem sacrifício nenhum, mesmo não tendo se defrontado com as dificuldades da vida, mesmo assim continua de coração frio, insensato, cruel até, pois se utiliza da arrogância, do poder para humilhar, execrar e excluir. Esse será muito mais culpado, pois vai de contra todos os princípios da caridade tão bem vivenciada pelo Cristo. Diga-se de passagem, que há aqueles que gastam a sua fortuna sem pena, sem o devido planejamento. Com certeza não poderemos considerar
desprendido e nem mesmo generoso. Na verdade, a verdadeira ação generosa consiste em colocar os bens que ganhou a serviço da coletividade, ser verdadeiramente caridoso, mas nunca usar em seu benefício próprio. Aliás, o desapego dos bens materiais deve sim se voltar para atender às demandas de todos, tornando-lhes úteis para tantos que faltam. Dentro dessa linha de pensamento, sabemos que os bens materiais não são eternos. Compreendamos que se perdermos esses bens, sejamos submissos à vontade de Deus que, havendo-nos concedido bens e os retirado, pode restituir-nos o que nos tirou. Até porque o espírito deve ter plena consciência de que o bem maior é do mundo espiritual. Outra questão é que o espírito encarnado, ao receber riqueza material, não deixa de ser uma prova e também submissão. Aliás, Deus concede a riqueza para que seja bem administrada, tornando produtiva em benefício de todos. Todavia, o que se apega prevalecendo seu orgulho, sua indiferença para com o outro, vê apenas o momento presente. Esse também é um problema dos seres humanos. Esquece quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Nesse sentido, é preciso que nós possamos compreender que aqui viemos apenas por um momento para se melhorar, e se melhorando, cultivando os sentimentos mais nobres. Que cada um de nós possamos sim buscar vivenciar Jesus, aplicando a lei de amor, de justiça e de caridade. Sigamos com o Mestre. Muita paz. Vamos para a fluidificação das águas. Vamos ler uma passagem do livro Presença de Luz, Francisco Cândido Xavier, página de refazimento. O mundo repleto de máquinas, mas se parece ao mar quando agitado. Sentem-se os impactos da maré alta e as depressões da maré baixa. As ondas da opinião arrastam as criaturas de um lado para o outro, enquanto a tensão lhes espanca os nervos e lhe corrói a existência. Você pode, no entanto, construir a sua ilha de refazimento. Escolha um horário, ainda mesmo estreito, para o seu banho de silêncio. Imagine-se no recanto verde do campo ou na tranquilidade de uma praia deserta. Ouça a você mesmo. Anote a beleza que o mundo nos oferece. Uma fonte de água limpa, o sorriso de uma criança, uma flor que o vento auxilia a curvar-se, homenageando a sua passagem, ou uma resga de céu azul. Levante a sua ilha do mar bravo das horas e refaça suas próprias forças dentro dela, enriquecendo a sua existência de serenidade e consolo. Compreenderá você quanto é belo saber que estamos todos juntos na mesma embarcação, que a todo nos transporta em sua viagem multimilenária para o nosso encontro com Deus. Assim, meus irmãos, vamos pedir a Jesus a fluidificação de todas as águas do universo, colocando a paz, o equilíbrio, a fé, a esperança dentro de nós, que nesse silêncio que nós nos encontramos toda essa força para a nossa existência. Que a paz de Deus esteja com todos, assim seja.